escrito por Lucas, o capítulo é o de número 15. Trago um abraço ao pastor Aziel e a toda a igreja, do nosso presidente, que é também amigo do senhor, né? Pastor Ronaldo Rios. Mandou-lhe um forte abraço para o senhor, para o Cláudio, pastor Cláudio, a toda a igreja, em nome de Jesus. Capítulo 15, do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Localize o parágrafo de número 29, por favor. O capítulo é o 15, do Evangelho de Jesus, o verso é o de número 29. Eu sou do Rio de Janeiro e sou extremamente pentecostal, irmãos. Porém, permita-me hoje ser um pouco reflexivo do que tange a esse texto, e a direção que Deus deu a mim é uma direção muito saudável, como diz um pastor amigo meu, aos ouvintes. Então, permita-se ser muito reflexivo do que tange a esse texto, e eu tenho uma intenção aqui junto com Deus, que é fazer com que você e a sua casa, aos que não são, sejam salvos pelo poder da palavra de Deus. Permita-me, capítulo 15, verso de número 29, e saindo, o seu pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eu te sirvo aqui há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E o Senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse alegrar-me com os meus amigos. Esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, o Senhor mandou-lhe matar um bezerro gordo. E ele lhe disse: meu filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, era justo darmos folga, porque seu irmão estava morto e reviveu. Havia-se perdido e achou-se. Permita-me no tempo 3, toda a igreja, se tiver no telão, repetir o que está escrito ali no tempo 3, o verso de número 32, por favor. Quem me ouve, diga amém. No tempo 3, 1, 2, 3. Assentai-vos, por favor. Todos nós aqui, de fato, estamos familiarizados do que tange ao capítulo 15 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Alguns afirmam a dizer que este capítulo é o capítulo dos achados e perdidos. Permita-me mergulhar de cabeça dentro desse contexto, a fim de fazermos aquilo que Deus tem para o nosso coração. A primeira parábola que tange este capítulo 15 é a parábola da ovelha que se perde. O pastor conduzindo 100 ovelhas, e no decorrer desse trajeto, desse caminho, uma das ovelhas que está dentro desta rota com o pastor, decide se desgarrar desse rebanho. Ao findar do dia, era feita a contabilidade das ovelhas, não era feita no caminho. A contabilidade das ovelhas era feita ao findar do dia. Ao findar o dia, o pastor então fez a contabilidade das ovelhas e viu que dentro das ovelhas em que estava debaixo de sua guarda, uma havia se desgarrado. Conta-se a Bíblia que o pastor deixa 99 no deserto, e é engano nosso achar que o pastor deixou 99 no aprisco. Não é isso que diz a Bíblia. Diz a Bíblia que o pastor deixou 99 no deserto. Todos nós aqui somos sabedores, eu sei que dizer isso é chover no molhado, porém, deserto é um sol escaldante ao dia e um frio terrível à noite. Ao findar do dia, aproximando-se o frio da noite, o pastor deixa 99 no deserto, ao iniciar a noite, e volta a fim de dar a importância àquela que decidiu ir embora por algum motivo. Haja vista que o pastor não coloca em pauta o que foi que aconteceu durante a rota, para que esta ovelha decidisse se desgarrar desse rebanho. E você há de concordar comigo, que nenhuma ovelha se desgarra de um rebanho sem que haja uma causa. Ninguém vai embora sem que haja um motivo. Talvez o motivo de alguém ter ido embora ou ter tomado uma rota contrária ao que o pastor estava conduzindo, talvez, para nós que ficamos, não seja um motivo aplausível aos nossos olhos, porém, cada ovelha sabe aonde o seu calo aperta. E o pastor não coloca em pauta o que foi que aconteceu. A informação, lendo a Bíblia, que alguma coisa aconteceu. A ovelha decidiu ir embora. Por quê, pastor? O pastor não quis colocar em pauta, embora ele saiba. Ele não quis revelar a nós, os leitores, embora ele saiba. Colocando em pauta que a pauta deste evangelho não é colocar em pauta os problemas que causam durante a rota. Toda rota de Deus tem problemas. Toda rota de Deus tem calúnias. Toda rota de Deus tem dores. Toda rota de Deus tem lágrimas. Toda rota de Deus tem problemas que aos olhos da igreja parecem irreversíveis. Toda rota de Deus tem os seus problemas. Só que o pastor não põe em pauta o que aconteceu. A informação que temos é que ele volta a fim de buscar uma ovelha que se perdeu, achando ela no meio do caminho, coloca ela sobre os ombros.
e traz de volta para sua casa, unindo-se às 100 ovelhas e dando ao rebanho um rebanho completo. Isso aqui dá a nós algumas reflexões, e permita-me dizer que a primeira reflexão dentro desse contexto é que a pauta de missões, ou a pauta deste evangelho, a saber, o evangelho de Cristo, não são a causa dos problemas durante a rota, mas o quanto nós estamos dispostos a retornar ao findar do dia, a fim de buscar alguém que decidiu ir embora. E tem mais, sem revelar o que aconteceu durante a rota. Aqui eu sei que não tem, mas no Rio é alegria para alguns colocar a pauta dos problemas durante a rota, o que aconteceu com a ovelha, o que a ovelha fez, o que a ovelha causou. Só que Jesus nos dá uma lição. Esta não é a pauta do evangelho. A pauta é o quanto nós estamos dispostos a retornar ao findar do dia, ao início do frio do deserto, a buscar alguém que decidiu ir embora por algum motivo. Esta é a primeira parábola. A segunda parábola, permita-me ser muito reflexivo do que tange, e embora eu tenha um pensamento teológico muito bom sobre isso, permita-me ser o mais simples possível. A segunda parábola trata-se de alguém que está perdendo dentro de casa. Haja vista que perder não é fácil. Eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas aqui que são muito bem sucedidas financeiramente, se prepararam para isso, e muitos se preparam para um futuro melhor, mas é poucos os que se preparam para os dias das perdas. E Jesus inicia-se a segunda parábola falando sobre alguém que está perdendo dentro de casa. E perder não é fácil para ninguém. Porém, uma vez o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta, pastor Aziel, ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu perguntei para Paulo, será que Paulo aqui está entrelaçando as perdas também como algo que coopera para o bem daquele que amam a Deus? Pelo fato de Paulo não dizer algumas coisas. Paulo não diz quais são as coisas. Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem. Sendo assim, até as perdas fazem parte de um plano que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E permita-me dizer, perder não é fácil para ninguém, mas anote isso, tem perdas, ou tem lições escondidas por trás das perdas, que às vezes é necessário perder para aprender. Perder, pastor Aziel, não é tranquilo para ninguém, porém, tem lições escondidas por trás das perdas, que às vezes Deus nos permite perder, para que possamos aprender. E a primeira coisa em que essa moça faz ao detectar que perdeu alguma coisa, é acender a luz da sua casa. A primeira coisa. Alguma coisa está faltando dentre as dracmas, dentre elas, eu preciso fazer alguma coisa. E a primeira é acender a luz. Eu perguntei para a Bíblia. Eu estou olhando aqui, já tem alguns minutos. Aonde está? Eu vou ser muito simples aqui, que eu preciso ganhar você para Jesus. Procurando aonde está a tomada, o interruptor, para que eu possa acender a luz desta igreja. E até agora não achei, pelo fato. Para que possamos acender a luz desta igreja, é preciso sabermos o caminho, a rota, de aonde está o interruptor, a fim de apertar e acender a luz. Eu perguntei para a Bíblia se ela sabe o caminho de manter a luz da tua casa acesa. Por que está preferindo andar com a casa apagada? Ei, Maciérgia, eu prometo que eu não vou gritar aqui. Eu vou ser muito simples, então permita-me dizer, ela sabe a rota de manter a lamparina acesa, ela sabe a rota de manter a casa acesa, mas está preferindo andar com a casa apagada, e quem decide andar com a casa apagada é um problema, porque acaba perdendo valores importantes. Eu creio que quando ela acende a luz, ela faz uau. Fala, por que, pregador? Pergunta, crente, por que, pregador? Eu estou com mais fome ou vocês estão com mais fome do que eu? Diga, por que, pregador? Ela toma um susto porque a casa dela está tão desorganizada. Tem tanta coisa fora do lugar que ela faz uau. Porque tinha coisas que entrou que ela jurava nunca permitir entrar. Mas a casa no escuro é um problema. Casa no escuro a gente faz aliança com quem não era para fazer. Casa no escuro entra coisas que nós não desejaríamos que entrava, ou que entrasse, mas a casa está no escuro, e a casa no escuro a gente faz amizade com quem não era para fazer. Casa no escuro entra coisa por debaixo da porta, em que a gente jurava nunca permitir entrar. Pregador, e por que entrou? Porque a casa está no escuro. É Maciérgia. Quando ela acende a luz, revela o nível da desordem que está a tua casa. E aqui lá vai a segunda lição para um missionário. Missionário, em hipótese alguma, pode andar com a casa no escuro e desorganizada. Olhe para mim, permita-me dizer que a luz revelou aonde está o problema. A luz revelou aonde está a sujeira, mas a luz não coloca para fora. Repita após mim, diga, a luz revela aonde está a desordem, mas não é ela que coloca para fora. Diga, pregador, o que é que coloca para fora? E eu digo, esta noite, mete a mão na vassoura, porque quem coloca para fora somos nós. Ela sente a luz, a casa está uma desordem, e Deus está olhando para ela. E aqui tem uma inversão de valores, ou uma inversão de prioridades. A prioridade dela é achar a moeda que se perdeu, e a prioridade de Deus é trazer luz de volta para dentro da casa dela.
Às vezes a gente inicia assim, Jesus me segura, por favor. Às vezes a gente inicia, pastor Osiel, em uma luta desenfreada, a buscar alguma coisa que perdemos durante a rota, enquanto a prioridade de Deus é acenda a luz novamente. Casa apagada é valores perdidos. Ela acendeu, revelou onde está o problema. E agora, pregador? Mão na vassoura. Eu sou um pregador pentecostal. Eu preguei esse sermão tem alguns meses. E a igreja lá, aquela igreja, eu ia dizer louca, mas eu não sei se aqui o termo é esse, mas é uma igreja muito barulhenta. E eu disse, hoje Deus aqui não está descendo chave de casa para ninguém. Hoje Deus aqui não está descendo chave de carro para ninguém. E eu vi no semblante das pessoas a tristeza, porque o costume é dizer que está recebendo as coisas. E eu gritei, Deus hoje está descendo aqui vassoura. Para quê, pregador? Para colocar para fora o que não deveria ter entrado. Para ir organizando a casa e que nós deixamos ela do jeito que está. E não adianta ligar para ninguém. Não adianta ligar para o pastor. Não adianta ligar para o companheiro. Eu fui negligente. E agora, pregador, seja corajoso. Mete a mão na vassoura e vai cortando a aliança que não era para ter entrado. Seja corajosa. Vai cortando a amizade que não era para ter entrado. Tem gente que ainda não rompeu porque fez alianças erradas. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou com a vontade de dar lugar, pastor Osiel. Eu não sei se aqui os capixabas são assim, mas há um negócio de Deus aqui tão poderoso. Terimi revacianda. Há um negócio de Deus pairando aqui dentro tão bom. E eu digo sempre, em toda a igreja que eu passo, estar aqui dentro não é obrigatório. Eu não vim obrigado aqui. Eu vim esta noite aqui porque eu sou privilegiado. Deus me deu uma igreja para adorar. E tem gente que ainda tem o privilégio de vir à igreja e parece que vem para a igreja, mas não vem para o culto. Enquanto Deus está dizendo, já que chegou na igreja, adore e cultua o Deus vivo. Eu prometo que eu estou caminhando para o final. Ela mete a mão na vassoura e começa a alinhar a tua casa. Aleluia. Ela começa a varrer. Tem coisas que está ali dentro que ela ama. Pastor Cláudio, tem coisas que está ali dentro que ela tem prazer de estar ali dentro. Mas aquilo ali estava cooperando para as perdas. E ela tem que colocar para fora. Eu sei que eu lhe amo, mas não dá para caminhar junto. Eu sei que nós temos uma boa relação de amizade, mas não dá para caminhar junto. Por favor, como disse Abraão para Ló, para onde você escolher, vai. E eu vou para o oposto, porque por mais que nós temos um laço de amizade, um laço de sangue, você não cabe dentro do projeto que Deus tem para mim. Vai para um lado, eu vou para o outro. É mal, é fácil. Toma um rumo e eu tomo outro, porque eu preciso organizar a minha casa. E depois que ela varre a casa, ela busca com diligência. E eu preciso falar do pródigo. Diz a Bíblia que ela vai no portão, depois que acha a dracma, e ela grita, amigas e vizinhas, vamos dar uma festa. Por que festa, moça? É porque eu achei a dracma perdida. Permita-me dizer que ela vai no portão, me dá um pouquinho de retorno, por favor. Ela vai para o portão e diz, amigas. Se ela grita no portão, amigas, ela, porque ela tem amigas. Eu estou apaixonado por esse culto. Jesus dos crentes. Hoje a pescaria aqui tem que ser de rede. E eu preciso de crente ligado comigo aqui. Quem lá do Rio estiver me assistindo deve estar dizendo, Alisson está louco pregando desse jeito, conversando com a igreja. Olhe para mim. Se ela gritou amigas, é porque ela tem amiga. E eu vou perguntar e você vai pensar o que eu quero que você pense. O que, pregador? Se ela tem amigas, aonde estavam as amigas na hora da procura? Pregador, e o que eu pensei? Você pensou que as amigas abandonaram ela na hora da procura, no momento que ela mais precisou. Só que não. As amigas sempre estiveram ali. Só que eu pergunto e você me responde. Quem negligenciou a casa do lado de dentro? Foi ela ou foi as amigas? Foi ela ou foi as amigas? Quem desorganizou, negligenciou, fez mau uso de dentro de casa, foi ela ou foi as amigas? Então permita-me dizer, vai doer um pouquinho, mas amadurece. Eu não tenho que chamar para minha guerra. A guerra que eu mesmo procurei. Aqui, em Apari não tem. Mas aonde eu moro, em Nova Iguaçu, é todo dia alguém ligando para a gente. Vem para resolver esse problema. Eu preciso que, e quando a gente vai ver o problema, o amigo que causou, não, foi ele que entrou. E se eu tive coragem de entrar, eu tenho que ter coragem para resolver. Ela pega e dá uma festa. E eu não estou empolgando, não é porque eu estou vendo muita gente chorando. Jesus está aqui dentro. Vacianda. Certo homem tinha 2 filhos. Eu falo do pródigo que a gente vai embora. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? Você há de concordar comigo que o pródigo aqui é o problemático da história? Você há de concordar comigo que o pródigo é quem envergonharia o seu pai estando em vida? Sim ou não? O pródigo aqui é quem desejaria para alguns a morte de seu pai. Você há de concordar comigo que para chamar pródigo de amigo é um problema, porque o pródigo é quem daria trabalho. É alguém
que deveríamos ficar de cabelo em pé ao olhar esse homem ou esse jovem por título de pródigo. Mas Lucas, quando escreve, amando de Cristo, escreve aí. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? É problemático. Mas escreve aí. Continua sendo meu filho. Vai dar um trabalho para a igreja. A gente precisa ganhar alguém hoje. Vai dar um trabalho para a gente ir atrás. Na verdade, a gente não vai conseguir ir atrás. Porque não sabe para onde foi. E daí, pregador? E daí que você tem que escrever aí. Ele continua sendo teu filho. Se nem Jesus descarta quem vai dar trabalho. Quem somos nós para deixar ou mandar embora quem está causando alguns problemas? A gente é bom em missões, em viajar. O pastor Francinaldo, no Rio, estava em nossa igreja e ele disse, aonde eu estou agora fazendo missões, está tendo problemas porque não querem deixar eu pregar, as coisas estão difíceis. E eu perguntei a ele algumas coisas, quando se trata de dentro da igreja. Os obreiros que estão com o senhor, como está a família, como está a casa? Mas a esposa não entende, os filhos estão indo embora, está muito desorganizado as coisas. Eu olhei para ele e falei, companheiro, o problema não é ir fazer missões lá. O problema é a gente começar as missões aqui dentro. A parar de chamar de qualquer pessoa quem Deus chama de filho. Permita-me dizer isso, mas eu não estou pregando esta noite para pessoas descartáveis. Eu não estou pregando para pessoas que só são valorizadas enquanto estão produzindo. Eu estou pregando para pessoas para quem Deus apontou e disse, independente de qualquer coisa, você é meu filho. Tira Maui, revacianda. Independente do que causou durante o percurso, eu ainda te considero meu filho. Negócio gostoso de Deus aqui dentro. Eu sei que a gente tem que ir longe para fazer missões. Eu contribuo do meu bolso para missões. Mas a gente tem que começar aqui dentro. Porque tem gente que está igual o pródigo, está aqui, mas a mente está lá. Está doido para chegar para o pai e dizer, eu tenho que ir embora. E o problema não é tomar coragem para ir, porque coragem tem. O problema é ser valorizado como filho mesmo indo embora. Terá Maui. Escreve o que, senhor? Vai dar trabalho lá na frente, eu sei. Vai ser um garoto imaturo, mimado, eu sei. Vai gastar dinheiro com meretrizes, eu sei. Mas escreve. Continua sendo meu filho. E agora Jesus vai tratar sobre maturidade. E eu me encanto quando falo do filho pródigo. Porque a Bíblia diz que o filho mais moço vira para o pai e diz, pai, dá minha parte que me pertence porque eu quero ir embora. Você há de concordar comigo que na casa do pai tem pão, sim ou não? Eu quero que você interaja comigo, isso aqui é pedagógico. Diga para mim, na casa do pai tem pão, sim ou não? Na casa do pai tem água fresca, sim ou não? Na casa do pai tem o melhor pastor, sim ou não? Na casa do pai tem os melhores louvores, sim ou não? Na casa do pai tem o pai, que é a base familiar, a coisa mais importante da vida do homem, sim ou não? Na casa do pai tem os melhores amigos, em que chamamos de família, sim ou não? Na casa do pai tem tudo, e a pergunta é, como alguém decide ir embora de uma casa que tem tudo? É Maui dirimi comaracé. Terá Maui. Aleluia. Aqui dentro tem pão. Aqui dentro tem água. Aqui dentro tem família. Aqui dentro tem o pai. E a pergunta é, o que eu vou caçar lá fora? O que eu tenho aqui dentro? Terá Macié. Que coisa linda de Deus. Pregador, o que tem aqui dentro? Tudo. Tudo mesmo? Tudo. Só se eu dissesse que aqui dentro tem o pai, já tem tudo. Uma vez, pastor Aziel perguntaram para Deus assim, Senhor, permita-me descer, desculpa, mas olha para mim, Senhor, se me perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer? O Senhor olhou para ele e disse, olha, diga que o eu sou te enviou. Se sou eu no lugar dele, diria, mas eu sou não é nome. Mas ele compreendeu que o eu sou, na originalidade é, eu sou tudo que você precisa que eu seja. E daí, pregador, se tu tem fome, ele é o pão vivo que desceu do céu. E se tu tem sede, ele é a água que jorra para a vida eterna. E se eu estou enfermo, ele é o médico dos médicos. E se eu estou fora do caminho, ele é o caminho. E se eu estou fora da verdade, ele é a verdade. E se eu estou longe da vida, ele é a vida. Aqui dentro tem tudo. Mauinderamasi. Terimiusirimikenda ravasianda. O garoto chega para o pai, pai, dai-me o que me é meu, porque eu quero ir embora.
Lucas é bem categórico em dizer que ele é o mais moço. Lucas está deixando claro, ele é o imaturo da casa. É que não tem maturidade para tomar certas decisões. Eu vou ser bem claro. Pastor Cláudio, ele está em fase de crescimento. E eu não estou falando só da vida de corpo, físico. Ele está em fase de crescimento. E quem está em fase de crescimento não pode tomar decisões. Pregador, que loucura. Aonde é revelado o grau de maturidade do garoto? Ele virou para o pai e falou, pai, dai-me o que é meu. Não quero o que é de ninguém. Eu quero o que é meu. Então ele está sendo imaturo aonde, o pregador? Se ele está pedindo o que é dele, aqui. O pai está vivo. Se o pai está vivo, não é tempo. E se tu não pegar isso aqui, eu prometo que eu vou embora a pé. Se minha esposa estivesse aqui, eu diria que ia ela, mas ela não está, vai ter que ser eu. Então olha para cá. Aonde é revelado o grau de imaturidade do garoto? Quando ele pede o que é dele, mas ainda não é o tempo de receber. Eu sei que é seu. O pai já tem a medida certa para lhe entregar. E daí, pregador? Espera o tempo. Porque a falta de maturidade faz isso com a gente. Faz a gente liderar fora do tempo. Faz a gente namorar fora do tempo. E eu vou mais fundo. Faz a gente ser enviado para missões fora do tempo. E tudo que é feito fora do tempo não vai dar certo. Pregador, eu canto muito. Legal. Eu estou doida para cantar. Muito bom. Fiz a aula, me programei, estudei. Meu professor falou que eu estou pronta. Legal. E daí, pregador? Já perguntou a Deus se há tempo? Eu já entrei em uma certa empresa, pastor Oziel. Falei com a minha esposa assim, pode perguntar ao pastor Ronaldo. É impossível essa empresa dar errado. E por quê, pregador? Porque eu estudei para abrir essa empresa. Estava com capital para abrir a empresa. Tenho uma esposa formada em administração. Impossível dar errado. Se tem alguém para administrar, tem capital. Estudamos para isso. Não tinha como dar errado. Fala, pregador, o que aconteceu? Mas vocês estão muito devagar. Diga, o que aconteceu? Mais uma vez para tu me chamar de chato, mas não esquecer do que eu preguei. Diga, o que aconteceu? Deu errado. Fala, por quê, pregador? Porque era o meu tempo, mas não era o tempo de Deus. E no tempo de Deus, pode ser no deserto que a igreja vai dar certo. No tempo de Deus, pode ser no lixão que vai ter flor. No tempo de Deus é só dizer, eu estou no deserto, então toca na rocha porque tem águas. No tempo de Deus está frio, fica tranquilo porque tem colunas de fogo para te acalentar. No tempo de Deus vai dar certo. Maui. Dá-me o que é meu. E por que o que é meu? Porque eu quero ir embora. Você já se perguntou? Como que alguém quer ir embora de uma casa que tem tudo? Diga para alguém, primeira vez que eu peço. Diga para alguém, diga, vai doer. Meu pai, diga, vai doer. Mas é para crescimento. Eu já vi pregadores em afirmar que o garoto estava desejando a morte do pai. Embora a atitude dele conduza a isso, porém, vamos pensar sobre a Bíblia. O garoto, quando vai embora, ele gasta tudo com as meretrizes, sim ou não? Ele gasta com bebida, pensamento meu, drogas, mulheres, com tudo que era, em que não era pão. Pregador, e o que isso tem a ver? Isso tem a ver que ele só queria viver uma vida de qualquer jeito. E por que ele está querendo ir embora? Porque dentro da casa do pai não dá para viver de qualquer jeito. E eu sei que é por isso que você foi embora. Você estava tão desejoso em fazer as coisas. E a casa do pai ainda tem patrão. Na casa do pai tem pão. Na casa do pai tem água fresca. Na casa do pai tem o pai. Na casa do pai tem pastor. Na casa do pai tem tudo. Porém, tem regras. Eu sei que entala agora, mas eu preciso dizer. Aqui tem tudo, meu filho. Mas também tem regras. Aqui dentro não dá para viver de qualquer jeito. Aqui dentro eu não canto a hora que quero. Aqui dentro eu não prego a hora que quero. Aqui dentro eu não lidero a hora que quero. Aqui dentro tem tudo, mas ainda tem padrão. E o padrão ainda é santidade. E eu sei que é por isso que você foi embora. Sabe qual é a frase mais usada, minha amiga? De quem vai embora da igreja? Eu fui embora porque eu não queria fazer a casa de Deus de qualquer jeito. Está errado ele, pregador? Claro que não. Vou chocar algumas pessoas aqui. E por que não? Porque primeiro ele está sendo homem. Ou mulher, de assumir os seus erros e não envergonhar a casa de Deus. Só que tem um porém. A gente não precisa ir embora. Porque tudo que ali fora tem para oferecer, a casa do pai também tem. E o que eu vou falar vai chocar, porque a casa do pai também casa pessoas. Então se a desculpa é ir embora por causa de mulheres, está enganado. Porque aqui também tem, a gente casa aqui dentro. Se a gente quer ir embora por causa de alegria da bebida, em que a bebida causa, a gente também está enganado. Porque segundo a palavra de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele olhou para o pai e falou, pai, eu preciso ir embora.
O que me deixa louco aqui, pastor Osiel, é que o pai não senta para conversar com o garoto. Sou pai de uma menina que na sexta-feira, se eu não me engano, vai fazer 10 anos. Se ela senta comigo para dizer, pai, eu quero ir embora de casa, primeira coisa que eu faria é falar, senta aqui mais perto do pai. Pastor, me perdoa pregar assim, que eu preciso ganhar alguém. Senta aqui perto do pai. O que você quer, meu pai? Olha, não faça isso. Primeiro que eu te criei no Danone. Eu te dei tudo bom. Para tu agora, na flor da idade, se engraçar e ir embora. Seu pai vai chorar muito. Sua mãe vai cortar o coração, porque o que a gente quer para você é um futuro bom. E não dá para ter um futuro bom começando errado. Vai ter consequências. A primeira coisa que eu faria era isso, mas o pai não senta com ele. O pai não abre o diálogo. E anota isso, o pai não manda ninguém embora, mas também não obriga ninguém a ficar. Não dá ordem para você ir embora, mas também não obriga você a ficar. Ele olhou para o garoto e ele entendeu que o garoto quer viver uma vida de qualquer jeito. E vai doer tanto meu coração ver ele indo embora, mas eu não posso abrir mão das regras. Eu não posso abrir mão do padrão que tem aqui dentro. Vai doer o coração e é por isso que você foi. Aleluia. É por isso que você tomou essa rota. Só que quer ouvir uma? Dentro dessa rota, Jesus acabou de te encontrar. Poucos dias depois, eu prometo que eu estou acabando, são que horas aí? Termino agora. Poucos dias depois o garoto vai embora. Por que o garoto vai embora poucos dias depois? Se ele já tem o que quer para ele ir embora agora. Mas ele fica um tempo na casa. E é um pensamento do pregador. Por que ele não vai embora no primeiro dia que ele recebe a herança? Porque a casa é boa. E ele está andando dias dentro de casa pensando, aqui dentro tem pão. Aqui dentro tem meu pai. Aqui dentro tem água fresca. Aqui dentro as coisas são alegres. Mas ele é tão imaturo que ele vai embora. E diz a Bíblia que ele vai gastando tudo com as meretrizes. E diz o texto, e tendo gasto tudo, houve uma grande fome na cidade. E eu perguntei, por que a fome não veio enquanto ele tinha dinheiro? Está percebendo que a fome apareceu na cidade quando acabou o recurso? Recurso acabou, apareceu um problema. E por que isso, pregador? Eu tenho um pensamento teológico extensivo sobre isso, mas vou dizer algo simples. Fala, o quê? Vamos, crente, o quê? É porque atrás de tudo isso tem um Deus que está mostrando para ele que fora da casa do Pai a fonte é esgotável, mas a fonte dentro da casa do Pai é inesgotável. Aqui dentro a alegria não é passageira. Aqui dentro a paz não é passageira. Aqui dentro o amor não é passageiro. Aqui dentro a gente bebe da água para não ter mais sede. Uma vez a moça apareceu, aproximadamente meio-dia, e falou, pouco de água. Jesus olhou para ela e falou, pouco de água. Ela olhou e falou, ora, como pode tu, sendo judeu, pedir água para uma samaritana? Ele olhou e falou, se tu soubesse quem é que está te pedindo água. Sabe o que ele estava dizendo para ela? Até hoje você sobrevive de poço, mas a fonte acabou de chegar. E quando a fonte chega, acaba o poço. Aqui dentro tem uma fonte que jorra para a vida eterna. O garoto foi embora e ele foi cuidar de porcos. Eu prometo a você que eu acabo agora. Ela foi cuidar de porcos, o garoto. Um dos trabalhos mais vergonhosos da época. Pregador, resume, por que o que sobrou para o garoto foi cuidar de porcos? Um dos trabalhos mais vergonhosos da época. Eu tenho um pensamento extensivo, como já dito, mas vou dizer algo simples. É porque atrás de tudo isso aqui tem um Deus que está afunilando as coisas e mostrando para o garoto que a vida que sobra do lado de fora é uma vida de vergonha, mas a vida que tem dentro da casa do Pai é uma vida de dupla honra. Meu Deus, eu preciso ganhar você para Jesus. O garoto está cuidando de porcos e ele dá um grito, tenho fome! Está na Bíblia, ninguém lhe dava nada. Que é isso, pregador? As pessoas são ruins? Não. O ninguém aqui não é porque não tem ninguém. Lê o texto, tem alguém, mas não quer dar. Mais ou menos assim, me dá um pouco de comida. O moço tem para me dar, mas ele diz, eu até tenho, mas eu não dou. As pessoas são ruins, pregador? Claro que não. E por que isso? Porque atrás de tudo isso tem um Deus que está te fazendo lembrar do caminho de volta. O pai não foi atrás do garoto por um único motivo, porque ele conhecia o caminho de volta, a rota era a mesma. E por que o pai não foi atrás de mim, pregador? É porque você sabe o caminho de volta. Aleluia! É o que, pregador? Você sabe a rua que você tem que pegar. O endereço do altar você ainda sabe. O endereço da oração, é claro que você sabe. E por que o pai não veio? Porque ele disse, se você teve coragem para ir, tenha coragem para fazer a mesma rota de volta. Tem alguém aqui dentro ou foi embora? A rota é a mesma. E eu acabei. Até que ele começa a pensar. Na casa de meu pai tem pão. Ora. Olha o que ele está pensando agora.
Na casa de meu pai, os trabalhadores estão comendo melhor do que eu. Na casa do pai, tinha tudo que eu precisava, e eu estou aqui padecendo necessidade. A maturidade acabou de cair nele. Só que primeiro ele está pensando. E por que pensando, pregador? Agora eu te peguei no laço. Fala, por quê? Porque por no mínimo 2 razões. A primeira, para ele voltar, ele deveria quebrar o orgulho. E coisa dura é chegar em casa e falar, pai, quem errou foi eu. Eu que defraudei a sua casa. A gente acostumou a culpar as pessoas. E número 2, segundo a cultura judaica, ele merecia ou deveria ser apedrejado pelo pai e por quem estivesse em volta e o pai permitisse. A cultura dizia, se ele voltar, mata o apedrejado, porque desonrou o pai estando em vida. É por isso que ele está pensando, se eu voltar, tem que quebrar o orgulho e ainda corre o risco de ser morto. Até que ele diz, e caindo em si, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu vou dizer a ele, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de filho, me aceita. E depois que ele cai em si, ele ajeita a mochilinha dele, se é que tinha, ajeita as coisas e faz a mesma rota para casa. E a igreja se engana, pastor Osiel, ao dizer que o pai está te esperando de braços abertos. Não está! Aleluia! Pregador, o que está na Bíblia? É que quando o pai viu o garoto vindo de longe, ele correu em direção ao garoto. Inserido dentro dessa cultura tem algumas razões. Primeiro, dentro desse Oriente, idoso ou gente com um pouquinho mais de idade não corre. Não é igual a gente. Eu tinha um avô, quase 100 anos já, corria, fazia caminhada. Nesse Oriente, eles não tinham o costume de correr. Aí o pai viu ele vindo de longe e eu imagino a cena. Aquele lá é meu filho. O que a cultura diz? Tem que apedrejá-lo. Tem que matá-lo, arrancar a vida do meu filho. Diz a Bíblia que em meio a esse caos, ele corre em direção ao garoto. Dá um abraço nele. Dá um beijo nele. E o que é isso, pregador? Vergonha para o pai. Quem está olhando de fora, pastor Cláudio, está dizendo, o que esse cabra está fazendo? É vergonhoso o pai tomar essa postura. Agora você precisa pegar isso. E por que ele faz isso, pregador? Era o pai dizendo, eu me faço de vergonha, mas meu filho não morre. E eu pergunto e você me responde, isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? O pai olhou para o garoto e falou, é vergonhoso eu ir até ele, mas eu vou me fazer de vergonha. Vou me fazer dor em lugar dele. Mas meu filho vai voltar vivo. Podem guardar as pedras. Porque eu imagino a galera, pastor Osiel, agarrando as pedras. Chegou o momento de a gente mostrar que aqui tem autoridade. Chegou o momento de a gente mostrar que aqui tem governo. Chegou o momento de a gente mostrar que ele não deveria ter desonrado o pai. Só que em meio a tudo isso, o pai disse, guardem as pedras. Porque o que era para ser morto, vai ter vida a partir de hoje. Eu me faço de vergonha, mas a minha igreja vai permanecer viva. Fique em pé. É maior. Olha, eu posso ser o único aqui, mas eu estou sentindo algo tão terrível de Deus aqui, a salvação. E não é todo lugar que eu prego que eu sinto o que eu estou sentindo agora. Eu posso ser o único aqui, mas eu tenho convicção do que eu estou sentindo. Há uma opressão do inimigo tão grande para neutralizar a tua mente agora. Fazer com que você fique com medo. Eu não vou falar porque eu não tenho mais tempo, mas o filho que ficou, ele não vai te receber bem. Fazer você ter medo das pedradas de alguém que era para abraçar. Essa opressão vem na mente como já veio na minha um dia. Só que é um ditado clichê que toda virada de ano, de dezembro para janeiro, a gente diz, qual pregador? Esse ano eu vou mudar. Esse ano eu recomeço. Só que tem uma, se a gente não mudar, nada muda. Parece clichê isso aqui, mas tudo muda quando a gente muda. E para que Deus nos trouxe aqui essa noite? Para lhe trazer a memória que você precisa refazer a rota. Porque o Pai quer te encontrar na chegada. Deus está dizendo para alguns aqui dentro, este culto de missões
Foi para nós fazermos missões aqui dentro. Pregador, é paradoxal o que você está dizendo, tem certeza? Aleluia. Servo, vem aqui. Vai buscar roupa. Que roupa? Aqui é dele. Isso aqui é muito terrível. Só isso? Busca sandália também. E por que sandália? Dentro da cultura, quem andava descalço era escravo. Filho andava calçado. Então o pai não queria receber ele como escravo. Em meio a todos aqueles problemas, o pai queria receber ele como filho. Só isso não, vai buscar aliança também. E de quem a aliança? É dele. E olhe para mim, o servo não perguntou onde estava. E por que não? O pai já havia dito, quando ele voltar, a roupinha dele está aqui. A sandália dele está aqui. A aliança dele está aqui. E daí, quando ele voltar, vai buscar. E o pai dá um beijo da reconciliação. E o servo sai. Quando o servo está indo, o pai diz, servo, tem mais uma. Vai matar o bezerro. Tudo bem, meu senhor? Tem mais. Um bezerro gordo. E por que isso? Vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa. Terá macia. Vai ter festa, vai ter festa. O filho olhou e falou, pai, eu estou te servindo há tantos anos, nunca me deu nada. Vai dar festa para ele. É, porque era justo. Era justo o quê? A gente alegrarmos. Era justo mais o que? A gente também dá folga. E por quê? Porque ele estava morto. E não dá para ter festa para mortos. Ele estava morto e agora está vivo. E para quem está vivo tem festa. O filho, pastor Cláudio, ficou indignado porque ia ter festa. Mas nem por isso o pai deixou de dar a festa. O filho, a festa não. E não está na Bíblia se ele entrou ou não. Para mim não entrou. Eu já vi teólogo dizer, não, ele entrou nada. Porque estava tendo fogos, estava tendo festa para alguém que desonrou o pai. E era o pai dizendo, desonrou porque estava morto. E agora vai ter festa sim, por que festa? É porque agora ele está vivo. Olha, eu nem sei fazer isso. Aquela moça canta muito, mas eu não vou pedir para ela me ajudar, porque Deus mandou eu fazer mesmo sem saber, é maior. Toda a igreja fecha os olhos. Cara, que graça poderosa eu estou sentindo aqui. Deus está lhe dando hoje essa oportunidade. E se eu fosse você, não deixava escapar. É, Macia. Espírito Santo, meu canta isso que você sabe, canta. Eita glória. Espírito Santo, diga isso. Sabes quem? E mesmo assim, é Maramarracé. Diga isso, diga. Moras em. Você pode abrir o coração e dizer que ele é santo. Diga, diga, diga.